Muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Instituto Antítese. Estamos contentes aqui, certo, em trazer esse assunto muito importante, um assunto que ainda, obviamente, não foi tratado, e eu queria trazer aqui os fundamentos dessa questão para os senhores, ok? É uma questão muitíssimo vital para nós nos precavermos, de fato, da natureza e dos objetivos da cosmovisão pagã, primariamente em relação ao cristianismo. Ok? Peço que os senhores compartilhem o vídeo, comentem e também curtam o vídeo para ajudar o canal, assim como é comum em todo o canal do YouTube, ok, irmãos? O nosso trabalho é um trabalho, e eu já falei aqui, totalmente independente. Nós não estamos conectados a qualquer congregação, a qualquer denominação, a qualquer organização para-eclesiástica. Nós não temos aqui essas conexões. Nós falamos em nome apenas do Evangelho de Cristo Jesus. Nossa única autoridade absoluta é o Evangelho da glória de Deus, ok? Então nós temos a intenção de discipular, conscientizar a sociedade cristã no Brasil em relação aos perigos últimos da cosmovisão pagã. Iremos tratar aqui nesse vídeo, de forma imediata, certo? Sob o seguinte tema: o paganismo é o anticristianismo. Isso é uma afirmação, certo? Agora iremos elencar aqui as razões teológicas para essa afirmação tão contundente, decisiva e também esclarecedora. O primeiro fundamento é o seguinte: a cosmovisão pagã, ela discorda e combate a um só tempo o cristianismo no que tange ao teísmo. Também ela combate e discorda do cristianismo no que tange à antropologia e no que tange também à cosmologia, ok? Então nós temos na cosmovisão pagã, de fato, presentes os elementos fundamentais para toda e qualquer cosmovisão, mas que esses elementos, eles são, por natureza, opostos no nível absoluto à cosmovisão cristã. Na cosmovisão cristã, o que existe são deuses. Deuses da natureza e deuses, digamos, do inteligível, certo? E, portanto, da metafísica, certo? Na cosmovisão pagã, o que existe são raças de homens. Não existe um Adão onde todos os seres humanos, homem e mulher, derivem ou devam a sua existência. Okay? Por exemplo, na teosofia, eles falam, pelo menos, e de forma muitíssimo articulada, de 7 raças. E raças aqui, que a teosofia trata, não está falando primariamente de etnia. Não está tratando da etnia, certo? De uma raça, né? Então, o assunto aqui não é etnologia, certo? O assunto aqui é espiritualidade pura. Ou seja, existem raças do espírito distintas umas das outras. Por exemplo, os habitantes de Shambhala, eles teriam aí uma espiritualidade diferente, por exemplo, dos habitantes da Atlântida. Ou então os Atlantes seriam diferentes, ok? Então os Atlantes, eles estariam aí, né, dentro de uma hierarquia, assim como os homens e as mulheres habitantes de Shambhala. Então isso é uma distinção da teosofia, por exemplo, que é também uma sociedade secreta, né? A teosofia, por exemplo, no Brasil, ela já tem um século de existência, certo? E também a cosmovisão pagã, ela é diferente no âmbito da cosmologia. Ela é uma outra coisa, né? Ela é uma outra coisa. Eu não vou entrar aqui nos meandros, a intenção não é essa, mas a intenção é reunir o seguinte argumento, dado a investigação inicial desses elementos cosmovisionais. E o argumento é o seguinte: a cosmovisão pagã, ao diferir e a um só tempo discordar do cristianismo, da cosmovisão cristã, no nível mais essencial, não é? Da teologia, e, portanto, pressupondo, inclusive, uma revelação distinta da revelação cristã, o paganismo, a cosmovisão pagã, ela é o anticristianismo, porque ela não conserva distinções e discordâncias laterais, secundárias, contextuais, ajustáveis com o cristianismo. Ela simplesmente discorda e combate o cristianismo no nível mais essencial da teologia. Okay? No nível mais essencial da teologia. Então, dito isso, nós precisamos entender o seguinte: qual seria, então, no paganismo, a autoridade que
legislaria e legitimaria tal anticristianismo? Seriam os sábios? Seriam os poetas? Seriam os filósofos? Seriam, antes dos filósofos, os teólogos, inclusive? Então, essa é uma pergunta importante. E eu responderia o seguinte, que, na realidade, essa engenharia habilidosa e todo abrangente para a montagem do anticristianismo não é humana. Não é humana, mas ela provém da revelação dos deuses. Os deuses revelaram essa sabedoria para esses tipos sacerdotais. Falaremos dessa maneira devido a que a teologia, ela presta o serviço intelectual para a religião, não é isso? Então, nós diríamos que o poeta, o sábio, o teólogo e o filósofo, eles são inspirados por essa sabedoria das eras, né? Alguns falarão totalidade primordial, outros a escrita eterna, não é? Mas em suma, no nível todo abrangente, eu acredito que psicoteologia cobre de maneira mais objetiva a identidade da cosmovisão pagã, ok? Então a psicoteologia é teologia antiga, né? Termo utilizado pelo Fitino, por exemplo, Marcílio Fitino, na Florença renascentista, termo utilizado também por Gemistius Platon, certo? Que foi um neoplatônico importante e apologeta pagão ali do século XIV, certo? Que foi quem trouxe a revivescência do neoplatonismo para a Europa do século XIV e que através dele o Cosimo de Médici ele inaugurou, com Marcílio Fitino e outros e tal, a Academia Platônica na Europa ou para a Europa, certo? Então, dito isso, explicado essa parte, nós temos que entender o seguinte: o anticristianismo ele traria exatamente qual desafio para a cosmovisão cristã. Então, qual o desafio ao descobrirmos o anticristianismo? Na tradição pagã, seria aí exigido da cosmovisão cristã, ou estaria posto para a cosmovisão cristã. E eu diria que o desafio é exatamente nas duas frentes mais fundamentais e todo abrangentes do cristianismo. A primeira frente é a teologia da revelação, ou fronte, né? Por assim dizer. E o segundo fronte seria a cosmovisão. Então, no nível da teologia da revelação e no nível da cosmovisão, o paganismo, ou a cosmovisão pagã, ela constitui o anticristianismo. Ela constitui o anticristianismo. Por exemplo, aqui para nós trazermos aqui a conclusão dessa breve investigação consistente e decisiva aqui para o nosso canal, ok? A antropologia pagã, por exemplo, ao identificar a inspiração na história somente através do sábio, do poeta, do teólogo ou do filósofo, e ainda também, né, aqui nós poderíamos falar, certo, de que todas essas funções elas implicam num sacerdócio, né, e portanto o hierofante, nós entendemos que a autoridade da revelação reside, numa última instância, na imanência. Residiria na imanência, certo? Então, sendo isto assim, ela desabilitaria absolutamente a necessidade e a essência de um Messias salvador, não é? De um Messias salvador. Então, na ótica da cosmovisão pagã, sequer poderia haver o Messias. Por quê? Porque, à luz do cristianismo, a autoridade absoluta na história reside apenas e exclusivamente, absolutamente, na pessoa de Cristo. Na pessoa de Cristo. Ou seja, no nível imanente. Mas, em contrapartida, uma contrapartida não dialética, uma contrapartida lógica, certo? A revelação, ela possui a sua habitação, ou ela possui a sua residência própria na eternidade, além do transhistórico.
Assim como o grande apóstolo João, ele escreve no seu evangelho, no capítulo 1, no versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, não é? Então, a ideia é a seguinte, de que no princípio da criação, o verbo da revelação estava com Deus. E não apenas isso, ele era ou é o próprio Deus. Então, para a cosmovisão pagã, o que existe não é uma revelação anterior à criação. A teologia da criação pagã, ela aponta para a metafísica. Ela aponta para a metafísica, ok? Então, a metafísica pagã, ela é uma metafísica cósmica, pura e logicamente estabelecida em todos os seus aspectos. Então, essa metafísica cósmica, ela traria a implicação da implausibilidade e desnecessidade de um Messias. Ou seja, o messianismo pagão, ele é puramente intracósmico. E sua autoridade residiria exatamente na imanência da linhagem sacerdotal. Sábio, o poeta, o teólogo e o filósofo, certo? Então, isso é algo muitíssimo sério, né? Porque a cosmovisão pagã, afinal, ela não teria qualquer conexão real e objetiva para além do elemento transhistórico. Então, o homem seria meramente um animal da história e nada mais. Sendo o homem um animal da história, ele estaria simplesmente como uma espécie de psicopompo ou guia divino de si próprio, enquanto conserva, assim, uma inspiração da sua própria natureza divina, não é? Já que ele está conectado ontologicamente à revelação ou à metafísica cósmica, certo? A metafísica cósmica é intercambiável com o relato de metafísica, inclusive, ok? E metafísica de teologia. Então, eu entendo que esse é um vídeo com uma densidade teórica um tanto complexa e nada palatável sob a ótica do assunto ou dos assuntos tratados na cotidianidade contemporânea da teologia protestante, mas que é um assunto que nos impõe uma reflexão urgente para a nossa, digamos assim, contraposição, não é? E essa contraposição proposta aqui, no objetivo desse vídeo, é para a teologia da revelação e para a teologia apologética. A teologia apologética é instruída pela teologia da revelação para então responder à cosmovisão pagã, a cosmovisão pagã. E nós vivemos tempo, meus irmãos, em que, de fato, a Igreja de Cristo, certo? Em sua expressão protestante aqui no Brasil, ela já está, certo? Quase que totalmente, mas nunca totalmente ela estará, mas ela já está quase que totalmente, e principalmente no que tange ao seu, a sua instância ministerial, não é? Ao clero protestante, de joelhos diante da iniciativa das religiões unidas, não é? A iniciativa das religiões unidas, ela possui diversos e múltiplos organismos para-eclesiásticos financiados de maneira estatal e de maneira privada. Por exemplo, no Rio de Janeiro, nós temos aqui, certo? É o Movimento Interreligioso do Rio, que foi fundado em 1992, após a ECO 92, por exemplo. Isso é a história do Brasil, não é? Então, o cristianismo protestante brasileiro, ele está intimamente conectado e comprometido com uma teologia ecumênica universal. Essa teologia ecumênica universal nada mais é do que uma expressão moderna da cosmovisão pagã, que identifica-se com a nomenclatura da prisca teologia, ok? Então, não saber disso é simplesmente atacar os inimigos mais, digamos assim, eu diria, irrelevantes, fracos e impotentes do cristianismo. Nós precisamos, no protestantismo brasileiro, ter maturidade intelectual para alçarmos voos teológicos e filosóficos reformados para um ataque decisivo aos inimigos mortais e, de fato, com artilharia intelectual todo abrangente. Todo abrangente. Nós não podemos ficar indefinidamente tratando com uns insetos intelectuais do cristianismo. O cristianismo, ele é superior, incomparavelmente, à sua expressão protestante no Brasil. Esse aqui é o ponto. E outra coisa, nós sabemos assim, amplamente e obviamente, que 90%, eu diria, se não mais, de todo o material teológico, filosófico, cultural, certo? Literário, artístico, né? Científico, educacional do cristianismo protestante consumido no Brasil, ele é produzido por intelectuais protestantes estrangeiros. Então nós vemos que existe no Brasil, sim, uma dependência muitíssimo grave do material produzido lá fora. Mas eu digo muitíssimo grave por quê? Porque
Por exemplo, para a gente encerrar o vídeo, eu diria que mais de 90% das opiniões de protestantes, inclusive, acerca do conceito de religião, são opiniões extremamente externas, idiotas, infantis e enviesadas por ideias da cultura neopagã e anticristã atual. Então, no protestantismo, sequer existe um consenso conceitual acerca do que é religião e a sua relevância abrangente para o cristianismo. Nós sempre ouvimos um ou outro falar que o cristianismo não é religião, o cristianismo é Jesus, o cristianismo não precisa de religião, a religiosidade é uma coisa desinteressante, a religiosidade é uma heresia, é uma falsidade, é uma desnecessidade. Então isso só reflete o subanalfabetismo teológico e filosófico, sobretudo, do cristianismo protestante. O cristianismo protestante no Brasil não faz uma apologética à altura do cristianismo histórico reformado, principalmente no que tange à filosofia. O protestantismo brasileiro desconhece a filosofia moderna. Eu não vou nem aqui me reportar à filosofia clássica antiga, que aí a coisa é muito pior. Mas, no entanto, nós estamos abarrotados de seminários, de faculdades, cursos na internet, etc, ditos protestantes. Mas a maioria ou bebe do Olavo de Carvalho ou bebe dos próprios filósofos modernos para se informarem acerca do que é e do que de fato deveria ser a filosofia. Quando o protestantismo, na tradição pressuposicionalista, já produziu uma filosofia há mais de 100 anos. É uma filosofia relativamente nova, mas é uma filosofia embasada na teologia da revelação, cuja natureza da filosofia foi, de fato, reconfigurada, redefinida à luz dessa teologia da revelação. Ou seja, a própria natureza da filosofia no pressuposicionalismo, ela sofreu uma redenção abrangente. Então, quando eu trato nesse canal de filosofia cristã, eu não estou falando aqui mais, entendeu? É primariamente de agostinismo, calvinismo. Aliás, perdoe-me, platonismo barra agostinismo, tomismo barra aristotelismo, que são os dois polos de filosofia cristã historicamente estabelecidos. Não, eu estou falando aqui de agostinismo, calvinismo barra Duyving. Então, a filosofia cristã que eu reconheço é a filosofia pressuposicionalista. E que, a bem da verdade, é uma filosofia que, de fato, ataca no nível metafísico, epistemológico, antropológico e também no nível teológico o pensamento, ou todo o pensamento da filosofia ocidental já produzido, certo? E fora do Brasil, nós temos dezenas e dezenas de intelectuais que produzem na área da filosofia pressuposicionalista reformacional. O Van Til foi um dos mais notáveis, né? Talvez o mais notável, não é isso? Então, nós vemos que o Van Til no Brasil é totalmente rejeitado. As pessoas fingem que entendem Van Til. Eu só conheço dois nomes e que são meus amigos aqui, que eu tenho respeito e que eu aprendo de fato com ele o que é o vantilismo, não é? Em sua expressão pressuposicionalista, que é o Vitor Barreto e o Gabriel Enes. Eu não conheço pessoas mais habilitadas para exporem o pressuposicionalismo vantiliano. Eu não conheço. E eu sou um cara que sempre estou atrás de canais reformados, pressuposicionalistas, etc e tal. Os que eu conheço ficam muito abaixo desses dois expoentes, sendo que nós temos um número considerável de estudantes e professores de filosofia cristã no Brasil. A maioria deles estão interessados apenas em ganhar dinheiro e promover o seu próprio nome, e nada mais. Não estão preocupados com a antítese metafísica cristã. A antítese que denuncia como pecado intelectual um cristão e, mais ainda, um pastor, certo, aderir a uma filosofia não cristã. Então, o ponto, eu diria, mais inflamado da antítese é exatamente esse. Quando você é cristão, quando você está em Cristo, quando você se propõe a desempenhar um ministério, e mais ainda, uma vocação intelectual, né, seja como professor numa universidade, seja como professor de EBD, mas você aderiu ou é adepto de uma filosofia não cristã, exemplo, cartesianismo, tomismo, hegelianismo, o kantismo, por exemplo, você está totalmente desabilitado acerca do que é filosofia cristã. Você está simplesmente tentando sintetizar a teologia cristã dogmática com um pensamento pagão, com um pensamento filosófico pagão e, portanto, anticristão por necessidade. Esse é o ponto. Então, não existe paixões intelectuais, certo? Nessa minha fala aqui, exatamente objetiva, no que tange ao pressuposicionalismo. O pressuposicionalismo, ele exige o confronto antitético. Ele não se esconde atrás do privilégio institucional, histórico ou intelectual
de ninguém. O pressuposicionalismo, ele exige o confronto filosófico e intelectual direto, certo? Para garantir a estabilidade da glória de Deus na cristandade. Então, o pressuposicionalismo, ele está a serviço do reino de Deus. Nós não estamos aqui defendendo homens. Não, meu intelectual preferido é o Vantil, não, o meu é o Clark. Então isso daí é de uma infantilidade imensa. O que está em jogo aqui é a autoridade filosófica da filosofia cristã, propriamente dita. E não uma predileção pessoal. O que está em jogo aqui é isso. O que está em jogo aqui é isso. Eu não quero que o doiverdianismo, que o vantilismo e etc. tal, tenham proeminência em nada. A minha questão é, essas correntes pressuposicionalistas, elas de fato promovem a máxima glória de Cristo e do seu reino? Essa é a minha questão. E, ao meu ver, até onde eu as investiguei, eu não vejo objeções fundamentais a estas escolas de pensamento calvinistas. Certo? Eu não vejo objeções. Não há objeções sérias, maduras e intelectualmente embasadas na teologia protestante contra o pensamento pressuposicionalista. O que há, no máximo, são fofocas de uma retórica elegante e paixões intelectuais imaturas por parte de polemistas da internet. Pessoas que realmente conhecem o pressuposicionalismo. Eu diria que se tiver 20 ou 30 pessoas no Brasil, eu diria que é muito, entendeu? Eu diria que é muito. Então nós precisamos parar de brigar entre nós e investigarmos, estudarmos, nos munirmos do armamento intelectual pressuposicionalista cristão para então lutarmos pelo reino de Deus. Então o ponto do vídeo é exatamente isso, né? Então que Deus abençoe a cada um que ouviu esse vídeo.